Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia para vocês. Bom dia, Paulo, Fernanda. Vocês estão bem? Todo mundo aí preparado para o feriado? Já de olho no feriado, já de olho. Oi, Alice. Já de olho no carnaval. Como vocês estão, Esther? Bom dia, meus queridos e queridas. Hoje a gente vai fazer uma live. Eu tava tentando ajeitar aqui algumas coisas. Hoje a gente vai fazer uma live sobre introduzir um pouquinho a questão da educação respeitosa. Tem muita gente nova por aqui, graças a Deus, eu fico muito feliz com isso e agradeço muito. Então eu vou falar um pouquinho da educação respeitosa, desmistificar algumas coisas, dar uns conceitos básicos e depois dessa introdução tá aberto para perguntas e a gente bate papo, a gente faz trocas. Vocês podem botar as perguntas aqui nos comentários e eu vou respondendo vocês, tá? Se vocês quiserem, acharem que essa live pode ser interessante para alguma família, alguma mãe, algum pai, algum cuidador, manda aqui no aviãozinho essa live que a pessoa pode assistir tanto agora ao vivo quanto depois a live gravada também aparece para ela. Então vamos distribuir cada vez mais essa mensagem para mais famílias. Oi, Gessiane. Então vamos lá, vamos começar. Quem é novo aqui no meu perfil? Escreve, bota aqui eu, se vocês são novos, se vocês chegaram agora, se vocês já estão há muito tempo. Escreve eu aqui, se vocês acabaram de chegar, para eu saber se vocês são novos na minha página, no meu Instagram. Oi, oi. Escreve aqui para mim, que hoje realmente, bom dia, é uma live introdutória, que a gente vai falar um pouquinho sobre educação respeitosa, uma live que eu fiz com muito carinho, primeiro para as pessoas que estão chegando, que não entendem muito essa mensagem. Eu não vou aprofundar tanto, mas obrigada, tem muita gente nova no meu perfil. Eu não vou aprofundar tanto, mas vou dar alguns conceitos básicos para tentar dar uma clareada e uma virada de chave em vocês que estão chegando. Quem já está aí já conhece muito do conteúdo e da forma de abordagem. Primeiro eu queria me apresentar. Eu sou Priscila, eu sou formada em advocacia, em direito, sou advogada, exerci durante 7 anos no escritório, trabalhei com meu marido. Sou mãe do Gael, de 4 anos e meio, e posso dizer que até os 2 anos do meu filho, 1 ano e meio, 2 anos, fui uma mãe que beirou muito o autoritarismo. Isso me fazia muito mal, isso mexia muito comigo. Eu queria fazer diferente, mas eu não sabia como sair daquele lugar histórico em mim, né? Porque viemos de gerações de educações tradicionais, então carregamos muitas marcas, muitos registros dentro da gente. E depois que o Gael nasceu, eu comecei a perceber que eu fazia tudo com ele, repetia comportamentos e padrões que antes de ter filho eu jurava que eu não ia cometer. Então a gente começa a entrar num lugar onde a gente começa a repetir ciclos e aquilo começou a me incomodar muito. Então eu comecei a estudar, ainda trabalhando no escritório de advocacia, eu comecei a estudar para poder aplicar com o meu filho. O Gael, quem me acompanha aqui sabe que o Gael é uma criança agitada, é uma característica que ele tem, e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu acho que a agitação é uma característica da criança que você não pode negar. O negócio é não rotulá-lo dessa forma, né? E aí eu comecei a buscar, eu falei, cara, eu não quero mais tratar ele dessa forma, sabe? Eu quero tentar olhar para essa característica dele e tentar ajudá-lo, tentar me ajudar nesse processo. Então fui buscar informações e eu comecei a descobrir um mundo respeitoso tão maravilhoso, tão lindo, que eu falei, eu não posso guardar isso só pra mim. E aí comecei a compartilhar. Isso foi virando um trabalho. Quando eu vi, eu já não era mais advogada, já não estava mais no escritório. Me formei, hoje em dia você faz uma certificação para virar educadora parental, então tenho certificado, sou educadora parental. E o que é uma educadora parental?
o objetivo da educadora parental certificada é apoiar famílias e adultos em geral a construir relações respeitosas com as suas crianças. Então a gente está aqui para apoiar vocês a construírem degrau por degrau relação respeitosa com as suas crianças. E quando eu comecei a trabalhar com isso e comecei a ver os benefícios que isso começou a fazer na minha vida, eu falei, eu preciso espalhar isso para mais pessoas. Eu não posso guardar isso só para mim. E aqui no meu trabalho, eu sempre falo que é importante a gente deixar muito claro que aqui a gente não está num lugar de julgar os nossos pais, de julgar o que aconteceu, de apontar o dedo. Ah, mas você me educou assim, você não me educou dessa forma. Não, aqui não é esse lugar. Até porque eu entendo que são traumas transgeracionais que os nossos pais, que os nossos avós, que os nossos bisavós enfrentaram. São realmente traumas transgeracionais e falta de informação. Uma frase minha muito famosa é que a informação, ela empodera. Então, a informação de hoje não era a mesma informação de antes, né, dos nossos pais. Então, o nosso objetivo e o objetivo do meu trabalho jamais é a gente apontar o dedo para os nossos pais. É sim a gente entender de que forma a gente vai absorver essa informação que a gente tem hoje e aplicar para a nossa transformação, para a transformação dos nossos filhos e oferecer um mundo melhor para eles. Então, a informação, ela realmente empodera a gente. Quando você começa a se abrir para a informação e quando você começa a ficar disponível para essa nova forma de educar, é muito gratificante. Sabe uma sensação de alívio? É muito alívio. E eu vou explicar por que é alívio. Porque você começa a entender que o comportamento do seu filho, por exemplo, a birra, que todo mundo fala, né? Que o comportamento da birra do seu filho, que o mau comportamento, entre aspas, que muitas pessoas falam, ele não é sinônimo do seu fracasso. Ele não é você que está errando como mãe. Não é você que é a pior mãe do mundo. A birra faz parte do desenvolvimento infantil da criança. Qualquer criança vai passar por esse processo de birra, porque é neurológico, é neurociência, é cérebro imaturo. Então, quando você percebe, se informando, que a birra, por exemplo, faz parte de um desenvolvimento do processo neurológico da sua criança, aquilo te empodera, aquilo te traz um alívio. Não é você que está fracassando, basta a gente se abrir, basta a gente entender os processos. Então, eu queria muito que no meu perfil, que no meu trabalho, vocês entendessem tudo isso que a gente fala como um conteúdo, uma informação para empoderar a gente. Aqui o nosso objetivo não é a gente dar mais pesos. A gente não precisa de mais pesos. É para a gente, com a informação que a gente consome, a gente tirar pesos. A gente abrir espaço para a gente tirar da nossa mochilinha aqueles pesos e falar, eu sei lidar com isso. Eu sei transformar a minha linguagem com o meu filho. É um processo. Mas quanto mais você se informar, acredita, mais você vai se empoderar, sabe? Dessa informação. Então, o nosso objetivo aqui é a gente tirar pesos com a informação. Não é dar mais pesos. Não é você se sentir a pior mãe do mundo. Não é você estar fazendo tudo errado. Não é isso. É você entender que muita coisa faz parte do desenvolvimento do seu filho. Ele vai passar por isso, queira você ou não. Então, não é seu fracasso. Faz parte do processo neurológico do seu filho. Então, educar respeitosamente, você precisa estar disponível para se desconstruir, para construir novamente. Você é adulto e é uma escolha. E eu vou dizer para vocês que é uma escolha que eu, Priscila, faço ainda todos os dias. Eu acordo de manhã todos os dias e eu escolho educar respeitosamente. Porque até para mim, que já trabalho com isso há 2 anos, não é automático ainda. Porque ainda existe na gente registros da criação autoritária. A gente ainda tem DNA dentro da gente, a gente ainda tem traumas, a gente ainda tem ciclos de violência registrados dentro de nós. Então,
eu sempre digo, a educação respeitosa, ela é uma escolha diária, onde a gente vai tentando minimizar esses registros que tem dentro da gente e quebrando ciclos de violência. Então, até eu hoje acordo falando, eu vou educar respeitosamente e tentando cada vez mais me abrir para esse processo. Então, pensem, é uma escolha, você precisa estar disponível para isso, porque não é fácil e a informação empodera. Quanto mais você se informar, mais você vai trazer para a consciência esse novo olhar e essa perspectiva para a educação. Então, eu e muitas educadoras parentais, a gente fala que educar respeitosamente é revolucionário e, acima de tudo, é um ato de coragem. A gente, todo dia, quando educa respeitosamente, a gente está tendo, sim, um ato revolucionário, de revolucionar o mundo, de revolucionar gerações e de ter coragem para enfrentar esses processos, para quebrar ciclos e para olhar para a gente. A educação respeitosa, ela é mais para os adultos do que para a criança. Ela é para a gente desconstruir processos para poder ajudar e amparar os nossos filhos. Então, é muito importante eu falar isso para vocês nesse início. Não se trata de perfeição. Não se trata de perfeição. Se a gente ficar buscando ser uma mãe perfeita ou ter um filho perfeito, a gente não vai achar esse lugar. A gente vai se frustrar. Esse lugar não existe. Aqui não se trata de perfeição. Aqui se trata de conexão. Não se trata de perfeição, e sim de conexão. Duas coisas muito importantes que eu queria falar para vocês de introdução da educação respeitosa. Primeira, educar respeitosamente não é fazer tudo que a criança quer. A gente precisa entender que quando a gente está falando de educar respeitosamente os nossos filhos ou nossas crianças, nós não estamos falando de deixar a criança fazer tudo o que ela quer, de permissividade e de não colocar limites. Não se trata disso. Nós adultos, a gente seria negligente e irresponsável com essa criança que está na nossa frente se a gente deixasse ela fazer tudo o que ela quer e se a gente não botasse limite. O limite, ele regula as interações sociais. Ele faz parte das relações. A gente só consegue ter relações sociais e familiares na nossa vida tendo cada um os seus limites. Então aqui a gente não fala num lugar de mas a educação respeitosa, eu não concordo, porque o filho pode fazer o que quer, tudo pode, tudo é permissivo, não é assim. Não. A gente estaria sendo negligente e irresponsável se a gente desse para a criança a decisão que precisa ser de um adulto. Ela ainda não tem maturidade para isso. Ela ainda não tem recursos, tanto neurológicos como de experiência de vida, para decidir sobre algumas coisas. Então, educar respeitosamente não é não colocar limites. Aqui a gente coloca limites e aqui sim a gente não deixa a criança fazer o que ela quer. Então esse é o primeiro conceito básico que a gente precisa entender da educação respeitosa e que a gente precisa desmistificar, que a gente escuta muito isso por aí. 2. Bater não educa. Vou repetir. Bater não educa. E eu milito mesmo nisso, porque para mim não existe palmada leve, não existe tapinha na boca, encostar no corpo da criança sem ser de forma respeitosa é violência. Então, não, mas é só um tapinha de leve, não, é só falou uma palavra que eu dei um tapinha na boca. Gente, violência é violência. Não existe tapa forte, tapa fraquinho, esse tapazinho só para ensinar, só para tomar um susto, não existe. Qualquer demonstração no corpo da criança de ato físico que não seja respeitoso é violência. E aí a gente entra mais profundamente porque
A gente acredita que a violência é só quando a gente faz um ato físico na criança. E a violência, ela vai muito mais profundo do que isso. Porque existem vários tipos de violência. E às vezes a gente acha que a violência é só bater, é só apertar, é só dar um beliscão, é só dar um tapinha na boca. Mas a violência pode ser muito mais. Quando a gente desconsidera uma criança, quando a gente desconsidera o que a criança está sentindo, quando a gente desvaloriza o que ela está sentindo lá no fundo do seu peito e a gente não valida o que ela está sentindo, isso também é violência. Isso também é uma forma de violência. Então, o que os nossos filhos precisam é da nossa ajuda. É só o que esses seres humaninhos precisam, é que nós adultos, já com cérebro maduro, os ajudem a passar por alguns processos desafiadores, tanto para eles quanto para nós. Então, a criança, ela se comporta do jeito que ela dá conta de se comportar, de acordo com a idade dela e com o cérebro imaturo que ela tem. Então, ela precisa da nossa ajuda naquele momento desafiador para ela. Então, só você pensar, nós adultos também fazemos birra. A gente também faz birra com muita coisa na nossa vida. A diferença é que a gente não se joga no chão, ou pelo menos não deveria se jogar no chão, não deveria bater o pé, porque nós temos o cérebro maduro. Mas nós também fazemos birra, a gente também tem explosões emocionais. Só que a diferença é que a gente já tem controle inibitório, a gente não sai por aí batendo nas pessoas, a gente já consegue frear os nossos impulsos, a gente já consegue se autorregular sozinho. Então, qualquer ser humano também faz birra. A diferença é em que fase que esse cérebro tá. Então, falando em cérebro, existe uma região do nosso cérebro que eu chamo aqui, ó, que tá atrás da testa, bem aqui no centro, e atrás da nossa testa, quem me acompanha já sabe disso, que chama córtex pré-frontal. Pri, o que é o córtex pré-frontal? O córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa habilidade e capacidade de se acalmar. É a região mais evoluída e mais analítica do nosso cérebro todo, fica aqui. É aqui que a gente toma boas decisões, é aqui que a gente freia os impulsos, é aqui que a gente tem um raciocínio lógico, é aqui que a gente volta para o centro e se acalma, é aqui que acontece tudo isso, nessa região mais evoluída do nosso cérebro. E essa região, o córtex pré-frontal, ela só começa a amadurecer com 3, 4 anos de idade. Então, essa região, ela só começa a amadurecer com 3 para 4 anos de idade. Então, se você tem uma criança dessa idade, não espere, meus amores, que ela consiga se acalmar sozinha. Ela não vai conseguir. Ela não tem o córtex pré-frontal maduro ainda. É neurociência, não é achismo, é neurociência. Existe alguém que estudou isso, são anos de estudo. Então, se o seu filho tem 3 ou 4 anos de idade, ele não vai conseguir se acalmar sozinho. Tá, Pri, mas em termos práticos, o que quer dizer isso? Quer dizer que nós, adultos, somos responsáveis por ajudarmos aquela criança a se acalmar. Sim. Em termos práticos, quer dizer que nós somos correguladores daquela criança. A gente é corregulador. A gente oferece a nossa calma, oferece o nosso acolhimento, oferece a nossa conexão para aquela criança conseguir passar pelo ciclo da frustração, ou pelo ciclo do choro, pelo ciclo daquele sentimento. E aí sim, ela consegue se autorregular com a nossa ajuda, com nós sendo corregulador daquela criança. Tá, Pri? E acima de 3 ou 4 anos de idade? Então, se o córtex pré-frontal já começou a amadurecer com 3 ou 4 anos de idade, então com 5 anos, meu filho já se regula sozinho. Fica aí, se acalma, tá dando birra aí, pode deixar, que agora o cérebro dele tá amadurecido e agora ele vai se acalmar sozinho. Não é assim, né?
O nosso cérebro ele começa a amadurecer com 3 ou 4 anos de idade e se a gente for ensinando habilidades de se acalmar para essa criança. É treinamento, é ensinamento e aprendizado. Então, começa a amadurecer com 3 ou 4 anos de idade. Então, essa criança acima de 3 ou 4 anos de idade, ela também vai precisar da ajuda de um adulto para se acalmar, porque também não vai conseguir se acalmar sozinha. Então, ela também vai precisar que você seja corregulador dela no momento de explosão emocional. Até porque o cérebro, o córtex pré-frontal, só está completamente maduro com 25 anos de idade. É isso. Só com 25 anos de idade, por volta dos 25, que o nosso córtex pré-frontal tomar boas decisões, mais uma vez, raciocínio lógico, freio de impulsos, controle inibitório, fazer boas escolhas, só com 25 anos de idade. O que vai mudar conforme a criança for crescendo é a forma de acolher. A forma de você vai precisar acolher o seu filho sempre. A forma de acolher é que vai mudar. A forma que você acolhe um bebê é diferente da forma que você acolhe uma criança de 4, 5 anos, que é diferente da forma que você acolhe um adolescente. A forma de acolher é diferente, mas acolhimento e conexão sempre, em qualquer relação, seja com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. E esse cérebro, sim, só está maduro aos 25 anos de idade. É muito importante a gente entender alguns componentes da educação respeitosa. Comportamento e sentimento são pilares muito fortes da educação respeitosa. Comportamento e sentimento. A gente precisa, quando o nosso filho tá fazendo uma birra, tá fazendo esse mau comportamento, né? Eu boto sempre entre aspas, porque o mau comportamento, o mal é um olhar seu sobre aquilo que você tá vendo. Então, quando a criança tá dando esse mau comportamento, a gente precisa ser detetive. Detetive nesse momento. A gente precisa descobrir o sentimento. Aqui tá o comportamento, que é o que você tá vendo. E aqui tá o sentimento da criança, que é o que você não tá vendo. A gente tem o hábito de olhar só aqui, ó, só a superfície, só a base do problema, só o comportamento, só o que tá nos nossos olhos, mas a gente não vai fundo. A gente não olha o sentimento. E quando a gente não olha o sentimento, quando a gente só fica na base do comportamento, a gente não resolve o problema. A gente não consegue resolver porque o problema está aqui embaixo. A gente pode até resolver o comportamento naquele momento, com um castigo, com um grito, mas esse comportamento ele vai acontecer novamente, porque a gente não foi na raiz do problema, a gente não foi no sentimento, a gente não entendeu o que aquela criança está sentindo para ser corregulador e quando tiver a corregulada, a gente conseguir fazer com que ela ache soluções para o problema e aprenda a raciocinar também. Então, não adianta a gente olhar só a superfície. Então, o sentimento é o que impulsiona esse comportamento. E toda vez que a gente não olha para esse sentimento e a gente só olha para o comportamento, a gente não vai conseguir resolver esse problema. A gente não vai conseguir se conectar com os nossos filhos. A gente só vai ficar na disputa do poder. A gente só vai ficar no autoritarismo. A gente só vai ficar no engole o choro. A gente só vai ficar no cantinho do pensamento. A gente só vai deixar a criança mais abandonada, precisando de apego. A gente precisa validar o sentimento dessa criança, até para ela poder ter vocabulário para expressar o que ela está sentindo. Então, o que adianta a gente castigar uma criança, por exemplo, se a gente não está resolvendo o sentimento, se a gente não está resolvendo o que está aqui embaixo? A gente só está resolvendo o que a gente está vendo, com o nosso olhar e com o nosso julgamento. Então, quando a gente começa também a olhar para o sentimento que está por aquela explosão emocional que para a criança é sim o fim do mundo, do mundinho dela, aquilo é o fim do mundo para ela. Quando a gente começa a olhar sem julgamento e sim com um olhar de curiosidade, de tentar ajudar aquela criança a passar por aquilo,
a gente se conecta com ela. E acreditem, nas minhas mentorias, nas minhas lives, e conforme mais eu converso com as mães, mais eu percebo que quanto mais essa criança se sente ouvida, tem um apego seguro e sente que as pessoas não estão só olhando os pais, né, os cuidadores, não estão só olhando para o comportamento, mas sim para o que está embaixo, mais essa criança se acalma sozinha. Mais essa criança consegue vocabulário para se acalmar. Mais essa criança consegue botar para fora o que ela está sentindo e você consegue ajudar ela. Então, eu gostaria que a gente também pensasse aqui comportamento e sentimento. Então, Pri, eu vou olhar o sentimento da minha criança, eu não vou só ficar aqui no comportamento, mas e na hora de eu colocar o limite? Como é que eu faço? Tá, eu já enxerguei o que ela tá sentindo. Eu já fui no sentimento. Ela já me disse, a gente já conversou, eu já validei esse sentimento. Mas como é que eu boto esse limite, Pri? Firmeza e gentileza ao mesmo tempo, que são 2 fundamentos básicos da disciplina positiva, que é uma das vertentes da educação respeitosa, é a disciplina positiva e a firmeza e a gentileza. A gente é firme na nossa intenção. A gente é firme no propósito de colocar o limite, mas a gente é gentil na condução. A gente não precisa entrar num lugar de tem que fazer o que eu quero, de que é desse jeito, de que o limite é meu. O limite é seu. Você é o adulto daquela relação. Você é o adulto daquela relação. Você não vai dar para a criança um poder decisório de algo que ela ainda não tem capacidade para decidir. Colaboração é outra coisa, mas no limite é seu. Você não precisa provar nada para ninguém. Vai ser seu. Agora, você não precisa gritar, bater, xingar, botar de castigo para você provar isso. Você é guia, você é condutor dessa criança. Você não é opressor, você é líder. Então, é muito importante a gente entender que o adulto, ele é firme. A firmeza vem de colocar o limite, vem no propósito, vem na intenção de colocar o limite. Mas a condução é gentil. A forma como você vai conduzir aquele cenário que você está vendo é que tem que ser gentil. Então é firmeza com gentileza. Eu queria muito que vocês pensassem nisso. Ficasse sempre com essa frase na cabeça de vocês de a gente é firme no propósito de colocar o limite, mas a gente é gentil nessa condução. Isso é muito importante. Então, eu queria que vocês pegassem toda essa informação, todo esse incômodo que você pode estar sentindo com o que eu estou falando e usa isso a seu favor. Usa isso como combustível para você mudar, para você fazer essa transformação. Sai dessa posição de fracasso, de eu sou a pior mãe do mundo. Empodera, pega o poder que essas informações têm e usa a seu favor. E usa para você mudar pensando também em você, nas suas relações. Usa de combustível. A gente precisa sair desse lugar de eu sou a pior mãe do mundo. Eu faço tudo errado. Agora a culpa é toda da mãe. Não é por aí. Pega a informação, se apodera dela e usa ela de combustível. Tá bom? Vou beber uma água. Eu queria falar um pouquinho, fazer essa introdução da educação respeitosa, porque eu acho muito importante. Eu fiz um Reels ontem que foi tiveram muitos comentários, muitos salvamentos, muita gente compartilhando, muitos comentários, e foi muito bacana, porque você propor a reflexão e perceber que as pessoas realmente estão refletindo é muito maravilhoso. E muita gente botou também, né? Mas agora eu tô sentindo a pior mãe do mundo, então é por isso que ele é ansioso. Não é esse o lugar que a gente tem que ficar. A nossa intenção é que a gente passe a informação, passe o conteúdo para ajudar vocês a tirar esse peso com essa informação e se empoderar. Esse é o nosso objetivo. E é por isso que eu trabalho e é por isso que eu acredito em que a gente pode sim construir relações respeitosas com os nossos filhos, colocando limite, dizendo não, mas sem violência. Então, dito isso, se vocês quiserem fazer perguntas, que eu prometi que eu ia abrir para perguntas e respostas,
vocês podem começar a fazer perguntas, que eu tô aqui para responder a pergunta de vocês, que vocês quiserem saber, tirar dúvidas. Deixa eu ver aqui. É uma live introdutória da Educação Respeitosa, porque tem muita gente nova aqui. Muita gente aqui no início também da live botou que era novo. E agora eu queria saber de vocês alguma pergunta, se vocês querem saber alguma coisa. Uma dúvida, qual é o desafio que vocês estão enfrentando aí no momento? Bota aqui pra mim que eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender essa introdução. Obrigada por vocês estarem aqui. Bote a sua pergunta que eu vou respondendo para vocês. Vou dar um tempinho para vocês escreverem aí. A Cássia botou, na síndrome de Down é tudo mais difícil. Alguma sugestão de fazer ficar mais fácil a comunicação? Cássia, não é a minha especialidade, né, a síndrome de Down, mas acredito que, não sei se tem algum acompanhamento ou não, mas eu acredito que com qualquer criança o acolhimento e a conexão sempre funciona. Então, independente dos processos que você enfrenta, eu acho que você acolher, validar os sentimentos e deixar com que essa criança seja ouvida, mesmo na sua dificuldade, nos seus desafios, pode te ajudar bastante. Eu sempre falo isso aqui. A conexão, você reproduzir. Nós somos neurônios espelhos, né? Então, você reproduzir o que a criança está sentindo, o que a criança está fazendo, por exemplo, filha, eu tô vendo que você tá se jogando no chão, eu tô vendo que você tá muito frustrada porque você não quer comer o biscoito agora. Eu entendo, mas infelizmente agora não dá. Aqui não se trata de fazer o que a criança quer, mas sim de validar o sentimento dela. Então, acho que quando você gera conexão e acolhimento, cada vez mais você consegue fazer com que a linguagem da relação geral seja uma linguagem respeitosa. Crise dos 2 anos, muito choro, às vezes birra e só fala não. Nani, como que essa criança está sendo, por exemplo, o choro e a birra, ela faz parte do desenvolvimento infantil de um cérebro maduro. A birra, ela não é um comportamento voluntário da criança. A criança não pensa assim, ela tá fazendo isso comigo, então agora que eu vou fazer uma birra com ela, ela vai ver. Não é isso. É neurociência. Então, a birra, ela tá botando para fora toda aquela explosão emocional, tudo aquilo que ela tá sentindo que ela não tá conseguindo dar conta com aquele cérebro imaturo. É um pedido de ajuda. Birras são pedidos de ajuda. E mais, o choro, muito choro, é uma forma de comunicação. O choro, principalmente, e é muito legal falar isso, porque nos estudos, quando o bebê chora, quando ele acaba de nascer e na fase que ele ainda não fala nada, não consegue se comunicar, a comunicação dele principal é o choro. Quando ele chora, ele tá dizendo, eu preciso que você me dê comida, eu preciso que você me bote para dormir, eu preciso que você atenda às minhas necessidades básicas. Então o choro, ele é uma forma linda de comunicação. Então você precisa entender, mas então eu vou deixar minha filha chorar. Você vai deixar que o sentimento dela complete aquele ciclo. O choro, a frustração e os sentimentos, eles são transitórios. Eles retraem e expandem. Quanto mais você acolhe e gera conexão e entende que aquele choro é uma forma de comunicação para aquela criança, mais você consegue com que ela se autorregule mais rápido. Então, o exemplo do biscoito que eu dei, eu não quero ir embora do parquinho. Filho, eu sinto muito, eu entendo que você quer ficar no parquinho, mas agora nós vamos precisar ir embora. Mas eu não quero ir embora, mas eu não quero, e bate palma no chão.
sustenta. Deixa botar para fora. Deixa, vai passar. Respira, filho, eu entendo, mas nós agora vamos ter que ir. E conduz, deixa aquele sentimento passar. Porque vai passar. Quantas vezes a gente não olha para os nossos filhos? Isso já aconteceu muito comigo, deve acontecer com vocês. Tá dando uma birra, mas uma birra, aí de repente passa um negócio, fala aí. E aí você olha, passou, você fala, gente, cadê aquela criança que tava aqui dando birra, se jogando no chão? Já aconteceu isso com vocês? Que aqui já aconteceu. Então é isso, o sentimento ele precisa completar o seu ciclo. Quanto mais você começa a respeitar o ciclo do sentimento do seu filho, mais você vai perceber que ele se sente conectado, que ele se sente valorizado e que esse sentimento vai terminar o seu ciclo mais rápido. Então entenda o choro como uma forma de comunicação e a birra como um processo neurológico do desenvolvimento da criança. Não estou dizendo que seja fácil. Estou dizendo que existe formas de você olhar para esse choro, para essa birra e mudar a sua perspectiva. Eu tenho um filho de 3 anos, educo com respeito, de forma gentil e firme, mas ele tem uma agressividade que me assusta. Educando com respeito. Essa agressividade, ela é... Quantos anos? 3 anos. Quando a criança tem 3 anos, mais uma vez, ela ainda não tem capacidade de se autorregular sozinha. E a gente tem que entender que a agressividade é diferente de violência. A agressividade, ela também pode ser uma informação. As crianças de 3 anos, 4 anos, elas são corporais. Elas são instintivas, elas são impulsivas. E muitas vezes a agressividade, ela serve como um mecanismo para o corpo botar para fora e que o corpo desenvolveu de lidar com aquela explosão emocional. Então, a agressividade, ela faz parte, muito parte do comportamento das crianças dessa idade. É um mecanismo do corpo. Então, você pode passar para o seu filho, tentar passar para o seu filho um vocabulário com relação a essa agressividade. Óbvio, lembrando que não pode bater no outro e não pode machucar o ambiente, né? Não pode destruir o ambiente. Então, toda vez que isso acontecer, a gente vai precisar intervir, sim. Eu não estou falando isso, eu estou dizendo só que a agressividade, ela é um processo que faz parte do corpo dessa criança. O corpo desenvolve esse processo para botar para fora. Quando a gente fica nervoso, a gente não fica muito nervoso, às vezes a gente não tem vontade de dar na cara de alguém, mas a gente não faz isso. A gente começa a entender como que o nosso corpo fica quando a gente começa a ficar agressivo. A gente, às vezes, treme, fecha a boca, assim. Às vezes, a gente começa a balançar as pernas. Às vezes, a gente começa a ter dor de cabeça. Por quê? Porque a gente já entende e a gente percebe. Opa, tô saindo do meu prumo, tô ficando agressivo, tô ficando descontrolado. A gente já percebe como são os nossos gatilhos. A criança ainda não sabe. Então, a gente precisa realmente ajudar essa criança a se acalmar com muito acolhimento e entender que a agressividade nessa idade, ela é forma do corpo se manifestar com a explosão emocional. Obrigada, Juliana. Foi muito bom o vídeo da ansiedade, né? É pra gente entender e não é num lugar de... então meu filho é ansioso por minha causa? Não. Quanto mais a gente ficar nesse lugar, mais a gente não consegue sair da inércia, sabe? É muito mais fácil a gente dizer que então ele é ansioso, agora tudo é minha culpa, tudo é culpa da mãe. Não, aquilo é pra gente raciocinar e se transformar também. Porque quanto mais a gente vai abrindo a mente para novos ciclos e desconstruindo barreiras, mais a gente vai ajudando a gente também. Então aqui ela é uma das formas que pode deixar os nossos filhos mais ansiosos, porque nós estamos ansiosas, nós estamos ansiosos, então aquilo também pode nos ajudar nesses processos. Então, obrigada, que bom que você gostou.
Sempre procuro conversar com ele olho no olho para tentar facilitar. É isso, Cássia, olho no olho. Diz pra ele que você entende que ele tá bravo, que você entende que é difícil, que você sente muito que ele sinta isso, que às vezes é frustrante mesmo, mas que você não pode deixar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ofereça abraço, toque físico, pergunta se ele quer ir para algum cantinho com você, que ele se sinta mais calmo. Outra coisa que você pode fazer muito legal, tá com explosão emocional, precisa botar essa tensão para fora, vamos dar uma corrida, vamos dar uns pulinhos, vamos imitar um dinossauro, vamos rugir como um leão. Ajuda seu filho a botar isso para fora de uma forma respeitosa. Ele não precisa bater no outro, mas ele pode sim botar essa agressividade para fora e ajudar o corpo dele e ajudar o cérebro dele a se integrar novamente, porque fica desintegrado. Então, olhar no olho é muito bom para tentar facilitar isso mesmo, não para tentar controlar, para tentar facilitar o processo, mas se ele tá com uma agressividade muito grande, não conseguindo controlar ela, ajuda ele, vamos dar uma corrida, vamos dar 10 pulinhos, vamos respirar fundo, escreve, pede para ele fazer o desenho do sentimento, do que ele acha que ele tá sentindo. Qual o melhor momento para começar a introduzir a educação respeitosa? Meu filho tem 6 meses e gostaria de saber o melhor momento para começar a colocar a comunicação. Gu, desde que a criança está na barriga da mãe. A educação respeitosa, ela é uma filosofia de vida. Então, você pode começar a aplicar a educação respeitosa desde antes até de você ter filho, né? Porque é uma filosofia de ter um olhar respeitoso para os processos. Então, quando seu filho é pequeno, né, 6 meses, ou acabou de nascer um recém-nascido, é o olhar, é a forma como você conduz o choro da criança, é a forma como você atende às necessidades daquela criança, é não deixar ela chorar para aprender, é não deixar ela largada no berço para poder dormir sozinha, porque essa criança não dorme depois de tanto chorar, porque ela conseguiu dormir sozinha. Não, é porque ela chorou de tanto cansaço, de tanta explosão emocional. Na hora que você for trocar a fralda dessa criança, mesmo a bebezinha, diz pra ela o que você vai fazer. Olha, agora eu vou trocar sua fralda, agora eu vou passar o lencinho, agora eu tô fechando a sua fralda, vamos trocar a fralda. Começa a introduzir para ela um respeito nos processos, no contato visual, na abordagem com choro. Então, desde o início, você já pode começar a aplicar a educação respeitosa. O seu olhar, a sua forma de se comunicar, o seu tom de voz, a sua forma de dizer para sua criança de 6 meses, todos os processos. E com 6 meses, ela já começa a talvez sentar, introdução alimentar, ficar num tapetinho. Então a criança com 6 meses, ela não entende o não. Ela não entende o abstrato. Ela só entende o concreto, aquilo que ela tá vendo, aquilo que ela tá olhando e pegando. Então ela não entende o abstrato. Então quando você fala, eu sempre dou esse exemplo aqui, quando você fala não mexe na tomada, a criança já engateando que vai ali botar o dedo na tomada, ela só entende, sabe o quê? Ela só entende tomada, 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 tomada. Por quê? Porque é o que ela tá vendo, é o que ela tá botando a mão. Tá, então o que eu faço? Eu não posso dizer não? Não é isso. O que eu tô querendo dizer ela não entende o abstrato. Mais uma vez, ela entende o que ela tá vendo e ela entende o que ela tá pegando. Então você redireciona ela pro que ela pode fazer. Pega essa criança, conduz, faz o redirecionamento e mostra um brinquedo que ela possa mexer, tá? Então a comunicação respeitosa, ela pode começar até antes de você ter filho. Tem um menino de 3 anos, sempre foi muito agitado e quando fica próximo de muitas pessoas piora. Juliana, eu vou dizer que eu também enfrento isso aqui, também é um desafio que eu sempre tive. O importante é a gente entender qual o ambiente que a gente bota essa criança, qual o momento que a gente está botando essa criança. Ela tá cansada, ela tá com sono, ela tá se sentindo ouvida,
ela tá num ambiente que é para ela e ajustar as nossas expectativas. Porque às vezes a gente pega uma criança mais de movimento, mais enérgica, e a gente leva ela para um restaurante, por exemplo, para a igreja, para qualquer lugar onde ela precisa ficar mais contida, e a gente não ajusta as nossas expectativas, sabe? A gente espera e a gente espera daquela criança um comportamento que ela ainda não tem para dar. Então você pode, antes de você sair para algum lugar, ou mesmo se for receber muitas pessoas na sua casa, você pode comunicar para esse menino de 3 anos o que vai acontecer, dar uma previsibilidade para ele, falar as pessoas que vai encontrar, falar que tá tudo bem. Se ele precisar, muitas vezes dar mais uma volta, gastar um pouco mais de energia. Você não precisa ficar fechada naquele ciclo social que exige da gente uma criança calma, sabe? Uma criança que come na mesa o tempo inteiro, que não levanta, que não se movimenta. Entenda o que você consegue dar conta dentro dessa agitação, explique para o seu filho e permita também que ele seja dentro de um espaço razoável, que ele seja o que ele é. Então, eu não sei o contexto que você está falando, enfim, fica muito agitado e tal. Às vezes, realmente, a questão de muito barulho, muitas pessoas, dá uma desorganização mental na criança. Então, às vezes, você também pode tirar ela um pouco, respirar fundo com ela. Eu já fiz isso com o Gael em lugares públicos. Respira um pouco, bebe uma água, a água também, beber uma água calma, e depois você volta. Meu filho tem 7 anos, muito agressivo, me responde mal e não me escuta. Me responde mal, não me escuta, mas aí eu vou te fazer uma pergunta, Silvia, e para reflexão, tá? Ele é escutado? Como é que é a comunicação na casa de vocês? Como é que foi o processo desses anos, né? Ao longo desses 7 anos, como é que foi o processo de validação do sentimento? Como que você acolhe? Você consegue não tentar controlar o que ele está sentindo? Você dá vocabulário para ele de sentimentos? Como é que é essa comunicação familiar na casa de vocês? Porque isso é muito importante. Às vezes a gente quer controlar. A gente quer que a criança não responda. A gente quer que a criança escute sem protestar e de preferência sorrindo. Não é assim? Mas qual validação de sentimento a gente está dando? Qual repertório de sentimento? Qual espaço a gente está dando para aquela criança se comunicar? E quando eu digo se comunicar, não é dizer aquilo que você quer ouvir. É dizer de fato o que ela está sentindo. Então, eu acho que você pode dar para o seu filho repertórios para que ele bote para fora essa agressividade, né? Que eu falei, dá uma corrida, dá uma pulada. Pergunta para ele com 7 anos como que ele quer botar aquela agressividade para fora, como que você pode ajudar ele nesse processo. Mostra para ele que você tá ali para ajudar, que você tá ali para apoiar, que você entende como é difícil passar por uma explosão emocional. E mais uma vez, é um processo. Você precisa entender que quando você começa a educar respeitosamente, a criança também leva um tempo para entender esse novo processo. Então você precisa dar tempo para a coisa funcionar. Cássia, obrigada, me acalma muito as suas ideias. Que bom, Cássia, que bom. Meu objetivo é esse mesmo. Muito obrigada mesmo. Vamos lá. Alguém mais alguma pergunta? Essa questão da agressividade, ela é muito recorrente, né? É óbvio, existem graus de agressividade, existem transtornos de agressividade. A gente não tá aí falando desse lugar porque não sou especialista nisso, né? Não é a minha área, mas eu acho que a gente tem muito que entender. Em vez de a gente querer controlar a agressividade, a gente precisa entrar com o nosso olhar. A gente precisa ser empático com aquela dor.
Quando a gente é empático, não significa a gente olhar para aquele processo com o nosso olhar, com a nossa lente. Significa a gente olhar com a lente do outro. Então é a gente entender que aquele corpo, naquele momento, ele precisa botar para fora. Quantas e quantas vezes aqui com meu filho eu falo, vambora, vamos pular. Tá muito nervoso? Imita um leão aí, vamos botar essa raiva para fora. É raiva que você tá sentindo? Bota para fora. Mesmo que ele tenha feito um comportamento inadequado, você vai resolver o comportamento. Você não precisa resolver ele naquele momento. De que vai adiantar você dar sermão e palestra no seu filho quando ele não tá regulado? Não vai adiantar de nada, ele não vai te ouvir. O cérebro dele não tá integrado, o cérebro dele tá completamente desintegrado. Então a gente precisa primeiro trazer aquela criança para a integração do cérebro, para depois sim a gente lidar com o comportamento de uma forma respeitosa. É normal a criança de 6 anos imitar personagens de novela? Aninha, assim, será que com 6 anos ele precisaria estar vendo novela? Será que esse seria o conteúdo adequado para ele? A criança, ela reproduz o que ela está vendo, né? Ela reproduz aquilo que ela está visualizando. Repetir padrões de comportamento é muito normal. A criança vai muito nos neurônios espelho, né? Então, assim, eu acho que talvez com 6 anos, aí vai de cada família, vai, enfim, dos valores de cada família, mas eu acho que com 6 anos ela não precisaria estar vendo novela, ela poderia estar vendo outras coisas. Aprendendo horrores para as próximas etapas da vida. O meu filho, charado seu. Ah, Gu, obrigada. Obrigada mesmo, que bom que você está aprendendo. Tem temperamento. Existem as formas de temperamento, né? Tem o colérico, tem todas aquelas formas de temperamento que eu gosto de falar, mas eu acho que muitas vezes quando a gente precisa validar os temperamentos das crianças, mas eu acho que quando a gente passa muito esse conteúdo do temperamento, que existe o temperamento X, existe o temperamento isso, eu acho que a nossa própria consciência se limita, sabe? E a gente já tem uma tendência à reprodução de comportamentos. Então eu acho que a gente já tem uma tendência a botar os nossos filhos numa bolha, a rotulá-los, a limitá-los Então eu acho que quando a gente fica muito focado no temperamento, a gente faz com que essa criança também não consiga nem se enxergar de outra forma. Então, eu já falei, eu tenho posts sobre temperamentos aqui, mas eu gosto de me aprofundar um pouco mais muitas vezes. Pri, o que você acha sobre segredo? Eu não gosto que meu filho tenha segredo comigo, quero que ele me conte tudo, porém, eu e o pai dele somos separados e o pai adora ter segredos. Olha, eu acho que é um direito da criança ter os seus segredos, né? Ela pode ter, ela pode entender o que significa ter um segredo, o que significa guardar segredo, o que significa deter uma informação. Agora, o que você pode fazer, eu também não gosto, né? A gente também fica num lugar de eu não quero que meu filho tenha segredos comigo. Mas às vezes também esses segredos, eles fazem parte da construção da relação do pai com o filho, de coisas que eles estão conversando. Então, eu acho que você pode também sair um pouco desse lugar e não pautar a sua relação do seu filho pelos segredos que ele tem com o pai. O que você pode fazer é sempre deixar aberto para ele um lugar de fala. Meu filho, aqui você tem permissão para falar tudo que você quiser, para expressar. Aqui é um lugar onde é permitido sentir. É permitido sentir, é permitido falar, eu gostando ou não gostando, eu concordando ou não concordando. Então, sempre deixar esse espaço aberto para ele se sentir confortável nesse... Não tô dizendo que você não faça, tá? Mas só dizendo assim, que sai um pouco desse lugar do segredo dele com o pai, deixa ele lá e deixa o seu espaço aberto para ele. Ele sabe aonde ele tem o apego, pode ser no pai, na mãe, pode ser nos dois, para conseguir
falar quando ele estiver pronto e quando ele quiser falar. Então, o mais importante do que ele te contar é ele saber que ele pode contar, tá? Isso eu também trabalho muito com o Gael, assim, a permissão do sentir. Você será uma psicóloga comportamental maravilhosa. Na verdade, você já é. Obrigada. Obrigada, Amanda. Obrigada mesmo. Fico tão feliz com esses comentários de vocês, porque é uma descoberta para mim também, né? 5 minutos. Eu vou ter que encerrar. Alguém quer mais alguma pergunta? Acho que eu consegui responder bastante coisa aqui. Quem não pegou a live do início, eu fiz uma introdução antes, bem bacana, com alguns pilares da educação respeitosa, muito bases para a gente construir essa transformação. Então, volta lá no início da live para você conseguir entender de que forma que a gente está aqui num lugar de empoderar e não de sermos perfeitas ou perfeitos como os pais, mães ou cuidadores. E como que a gente pode começar esse processo? Porque eu sempre falo, a educação respeitosa, ela é para os adultos e ela começa nos adultos. Nós somos responsáveis pelos incômodos dos nossos filhos, mas eles não são responsáveis pelos nossos incômodos. Certo? Pri, meu filho tem 6 anos, ele gosta muito de desenhos e ele depois fica falando as falas de personagens na escola e ele é muito inquieto. O que faço para ajudar ele porque a escola me cobra? Edna, eu tenho que encerrar, senão o Instagram me corta e eu não consigo salvar a live vai ficar salva. Mas me manda um direct. Gente, eu tenho mentoria individual, eu atendo individualmente, é só mandar um direct pra mim que eu explico como funciona. E Edna, me manda uma mensagem, um direct, que eu te ajudo também, porque, na verdade, esse é um lugar, escola, é um lugar muito delicado. E eu penso até em fazer uma live sobre isso, porque não é um lugar de um cobrar o outro, né? É um lugar da gente andar junto, é um lugar da gente conversar, é um lugar da gente estar sempre trabalhando escola e casa. Então, me manda um direct, eu posso te ajudar nessa questão. E imitar os desenhos, isso também é normal, né? Isso faz parte do desenvolvimento dele. Agora, quanto tempo ele fica nessa tela, né? Quanto tempo ele fica imitando esses personagens, sabe? Eu acho que a gente tem que achar um pouco esse equilíbrio também. Ele imita um personagem, ele brinca de super-herói. Tem educadoras parentais, por exemplo, que não deixam os filhos ver desenhos de super-heróis. Eu até deixo, porque eu acho que a questão pra mim é quanto tempo essa tela rege a vida dessa criança, sabe? Quanto tempo ela curte o tédio, ela exercita a imaginação dela, porque a tela libera dopamina, que é o hormônio do prazer, igual o álcool, igual a droga, e a tela vicia. Então... E a tela deixa a criança mais frustrada e mais inquieta, porque quando ela para de liberar dopamina, é o hormônio do prazer, cada vez ela quer mais. Então pensa sobre isso também, eu não sei quanto tempo de tela ele usa, mas pensa sobre isso, se quiser pode me mandar mensagem, tá? Não, as lives não são toda sexta, mas a gente podia, vocês topam? A gente podia fazer isso, né? Depois desse feriadão aí, fazer esse toda sexta. Gente... Obrigada, eu tenho que encerrar. Bom feriado para vocês. Obrigada por estarem aqui comigo, apoiarem o meu trabalho e acreditarem no meu trabalho, tá bom? Um beijo para vocês.